Bom dia. Quem tomou café, por favor? Bom dia. Bom dia. Aleluia. Mas eu pensei que vocês estavam de jejum, né? Aí eu pensei, eita, vai ser hoje. Amém. Mas glória a Deus, porque todos nós tomamos café, amém? Aleluia. Por favor, abra a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos. Desculpa aí. Vocês são bênçãos, obrigada. Descansa aí. Capítulo 10, eu falei. Romanos 10. Romanos 10, 8 a 10. Posso ler? Ninguém achou ainda? Amém. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém, queridos? Amém. Espírito Santo, eu creio na tua ajuda e eu creio na tua inspiração. Eu creio, Pai, que essa palavra vai sair para salvar, curar, libertar. Ela não voltará para você, Pai, vazia. Você se encarregará de fazê-la cumprir. Obrigado pela ajuda do teu Espírito e pelos teus anjos que estão aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paulo aqui tem um entendimento que o coração está muito ligado à boca. Quando ele diz que, no 9, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, será salvo. Então, há uma ligação entre a boca e o espírito. E quando eu falo de coração, é como a Bíblia diz, é o espírito humano. Então, Jesus já dizia, né, em Mateus 12, 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém. Ninguém pode falar sem antes estar alguma coisa aqui. Então, ele diz que há uma junção. E esse é um princípio poderoso. Crendo com o coração e falando com a boca. Crendo no coração e falando com a boca. Amados, eu tive dificuldade. Eu fiz um rema em 95. Então, a primeira matéria foi Fundamentos da Fé, coisa maravilhosa. Porém, quando chegou na parte de confissão, eu achava que era hipocrisia. Uma pessoa tinha uma irmã que ela estava com um problema de mioma, ela bem pálida, bem magrinha e tal, mas ela não dizia, sou sarada, mas ela falava assim, que é errado. Depois nós vamos ver que isso é errado. Ela dizia, eu não tenho doença. Depois, quando nós crescemos mais um pouco, nós sabemos que fé não é negar os sintomas, fé não nega as circunstâncias, não é isso? Mas, apesar das circunstâncias, a palavra é verdade. E a palavra diz que ela era realmente sarada, não é? Mas aí ela negava. Outra lá, tinha um marido, era um cão chupando manga, né? Mas ela dizia, meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção. Eu achava isso hipocrisia. Eu não entendia que ela estava chamando à existência aquilo que não existia. E, como eu disse, demorou um pouco, até que um dia a ficha caiu. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com a ficha caiu, né? Eu sou do tempo do orelhão. Quem foi desse tempo?
Só eu. Ainda bem, me salvaram. Então, quando a gente pegava, o orelhão era um telefone público, né? Quando a gente tirava assim, né? Colocava lá a ficha, eu colocava logo várias, né? Aí aí dava fazia um barulhinho, né? Aí a gente sabia o quê? Que a pessoa atendeu, né? A ficha caiu. Então, a ficha caiu para mim um dia. Olha, eu sou crente desde os 16 anos. Então, você imagina que eu já tinha lido a Bíblia várias vezes, não é isso? Mas um dia, eu lendo Gênesis 1, e eu queria que vocês fossem para lá, foi quando a ficha caiu. Deixa eu ir aqui. Gênesis, capítulo 1. Verso 1, 2 e 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Imagina. Trevas, aquela escuridão. A Bíblia diz que, na realidade, era um caos, uma bagunça, uma desordem. Mas o Senhor, apesar do poder dele ser tão grande, ele não ficou falando sobre o caos, falando sobre a desordem. Ele não falou o problema, ele falou a solução. A solução para as trevas é luz. Ele falou, haja luz. E quando ele falou, o que foi que aconteceu? A luz apareceu. E nós sabemos que não foi a luz do sol, porque o sol só foi criado depois. Amém? Se você olhar o texto, você vai ver que foi depois que o sol foi criado. Então, essa luz... não sei o que era, né? Mas era a luz que veio acabar com aquelas trevas. Às vezes, nós estamos numa situação porque nós estamos falando o problema. Eu não tenho dinheiro e o real está muito desvalorizado e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Falando o problema. Deus fez diferente, ele falou solução. Agora, diz também que a terra estava uma bagunça, mas o Espírito de Deus estava lá. Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quem sabe que o Espírito de Deus é muito poderoso? Tão poderoso quanto o Pai, tão poderoso quanto o Espírito. Você crê nisso? Que a Trindade, eles são iguais em poder, iguais em santidade, iguais em tudo. Você crê assim? Estava lá o Pai, estava lá o Espírito, mas nada aconteceu até que Deus falou. Quando Deus falou, quem é que estava lá? A terceira pessoa da Trindade, que era a palavra. O Logos. Jesus só se tornou Jesus quando encarnou. Mas, na eternidade, ele era o Logos, a palavra. Então, Deus falou, o Espírito que estava pairando sobre a face do abismo, pegou aquela palavra e aconteceu o milagre. Queridos, toda vez que você fala a palavra, debaixo de uma inspiração de Deus, milagre vai acontecer. Pega esse princípio, fala a palavra debaixo de uma inspiração. E milagres acontecem. E depois isso foi o meu iniciar. Depois, é porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas não vê determinadas coisas. Vocês entendem? Mas naquele dia o véu foi tirado para isso aí, né? Aí eu percebi que Jesus falava também com coisas. Aí eu vi, depois de ler tanta Bíblia, eu vi Jesus falando com a árvore. E o mais interessante, a árvore escutou e obedeceu.
Porque só Jesus falar, no mínimo, a pessoa pensa, é doido falar com a árvore. Mas ele falou com a árvore e a árvore obedeceu. Depois eu vi Jesus falando com o mar, falando com o vento, Jesus falando com o defunto. Ele falou para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lá o defunto ouviu e obedeceu. Ele foi na casa de Jairo e ele falou com a menina, Talita, come. A menina ouviu e se levantou. Ele um dia estava passando e ele viu um enterro e ele foi lá, ele pega na mão daquele jovem e diz, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou. Então, defunto ouve, árvore ouve, tudo nessa terra tem ouvidos. Se você falar, vai obedecer. Então, Deus me trouxe, queridos, para Marcos, que se você é do Verbo da Vida, você tem que conhecer esse texto. Marcos 11, 22 a 23, eu queria que você fosse também, por favor. Marcos 11, 22 e 23. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Qualquer que disser. Você sabe um sinônimo para qualquer? Ele estava dizendo, qualquer pessoa, não importa, qualquer um, qualquer pessoa. Ele não disse, eu posso falar com a árvore porque eu sou Deus. Ele disse, qualquer um, que disser este monte, erga-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que assim se fará, assim será com ele. Então, tudo que nós dizemos crendo acontece. Nesse contexto, é o seguinte, Jesus ia para Jerusalém, ele estava com fome, ele viu uma figueira, e ele se aproximou da figueira para ver se tinha figo, mas a Bíblia diz que não era tempo de figo. Então, dificilmente, Jesus iria encontrar figo. Não é verdade? Só que ele viu o que é que aconteceu com aquela árvore. Ela estava cheia de folhas. E a figueira, quando está cheia de folhas, é porque tem figo. Não era tempo de figo, mas ela estava com folha. Ela tendo folha, logo ela deveria ter figo. Então, Jesus chega lá, ela não tem. Era o quê? Propaganda enganosa. Não é? Aí Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos ouviram. Então, Jesus não falou baixinho. Ele falou de uma maneira que todo mundo ouviu. Aí ele vai-se embora para Jerusalém. A figueira ficou lá, verdinha, cheia de folhas. Parecia que não tinha acontecido nada. Quando você fala com o problema, parece que não está acontecendo nada. Mas a palavra já começou a se movimentar, amém? Aí ele vai para Jerusalém, no outro dia ele veio passando, aí os discípulos perceberam a árvore, né? Pedro diz, mestre, a árvore que você amaldiçoou secou. Jesus não ficou admirado porque ele sabia que a palavra dele tem poder. E a palavra de Deus na nossa boca tem o mesmo poder que na boca de Jesus. Aí ele não disse assim, realmente, eu sou Jesus. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Então, quando eu falo, acontece isso. Não, ele disse, qualquer um que disser. Qualquer um. Alguém. Tem alguém aqui? Amém. Amém. Então, qualquer um pode falar. E vai acontecer. Agora, por que não acontece? Porque muitas vezes nós estamos falando, mas não estamos crendo.
Tem uma conexão entre boca e coração, boca e espírito. Tem que crer no espírito e falar com a boca. Se falar com a boca sem crer no espírito, não acontece. Se crer no espírito e não falar com a boca, também não acontece. Amém? Então, foi isso que eu descobri, glória a Deus. E interessante que esse versículo, se dissesse lá que foi Kenneth Hagin que escreveu, a gente até acreditava, porque ele prega demais, né? Escreveu muitos livros sobre esse versículo, né? Mas o mais interessante nessa história, para vocês que não são do Verbo da Vida, é que esse homem nasceu com uma doença incurável, um coração deformado, uma doença de sangue incurável. E ele foi uma criança, sabe, criança gosta de brincar, ele não podia brincar, ele não podia fazer nada. E ele chegou até a adolescência, mas na adolescência o bicho pegou mesmo, a ponto dele ficar muitos meses numa cama, paralítico. E os médicos diziam, não tem jeito não. Até conversar, tem um livro que fala que um médico e outra pessoa conversando com a mãe, acertando o sepultamento dele. E ele lá ouvindo, entende? Mas ele estava começando a ler a Bíblia da avó dele. Ele começou pelo Novo Testamento. Quando ele leu Mateus, quando chegou em Marcos 11, rema, a palavra rema. Ele descobriu esse versículo e entendeu que se ele falasse que estava curado, a cura iria se manifestar. Então, ele começou a declarar que estava curado, e o Senhor falou, mas ele na cama, né? Então, o Senhor falou assim, se você está curado, então se levante, porque uma pessoa curada não fica na cama. E ele começou, pediu a roupa dele, ele foi fazendo aquilo tudo, e, claro, cura. Morreu com 86, 87, mais ou menos. Ele morreu em 2003. E a vida dele foi pregar sobre cura e, principalmente, pregar sobre fé. Amém? Então, o que é confissão? Que é o tema da mensagem hoje. A confissão da palavra de Deus. É dizer a mesma coisa que Deus diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Significa que quando você fala a palavra de Deus aqui na terra, Ele que está à destra de Deus, Ele confessa, Ele fala a mesma coisa, Ele concorda. Você crê que Jesus não pode repetir se você está dizendo incredulidade. Amém? Ele só vai repetir aquilo que nós dizemos da palavra. Amém? Eu quero que você, por favor, vá para Tiago. A nossa língua tem muito poder. A Bíblia diz em Provérbios 18, acho que é 18, 21, que o poder da morte e da morte e da vida está na língua. Não é? E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Então, morte e vida está na língua. Então, veja o poder. Mas eu quero que você vá para Tiago, por favor. Epístola a Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 3. Do verso de 1 a 6. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Veja como a língua é importante. Ele diz, quem consegue refrear a língua, olha, está legal. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se volta para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Então, o que é que tem a ver navio
com o cavalo e com a língua. O que é que Tiago queria dizer? Que um freio é pequeno em relação ao cavalo, que é forte. O freio consegue domar o cavalo. O leme, uma coisa pequena em relação àquele mundão do navio, né? Pode ter um vento poderoso, o mar está muito bravio, mas se o timoleiro mexe para a esquerda, o leme, o navio vai para a esquerda. Se ele bota para a direita, o navio vai para a direita. Entende? Quer dizer, a nossa língua vai nos botar aonde nós direcionarmos, amém? Então, a língua vai dar direção à nossa vida. Nós estamos, eu vou falar assim, você está onde está por causa da sua língua. Você poderia estar melhor, ou poderia estar pior. Mas você está onde está, porque antes você falou. E para falar, queridos, primeiro a gente pensa. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. Se a coisa não está boa, se você acha que não está bom, então, você tem que mudar a mente, né? Porque mudando o pensamento, as palavras vão mudar. E se as palavras vão mudar de acordo com a Bíblia, teu futuro está garantido. Amém? Em Hebreus, em Colossenses, diz que a palavra deve habitar ricamente, Colossenses 3,16, que a palavra deve habitar ricamente dentro de nós. Por quê? Porque se a palavra estiver dentro, então ela vai sair pela boca. Não tem como sair palavras de Deus da nossa boca se antes nós não tivermos colocado. Primeiro a gente lê a Bíblia, então a palavra vem para a nossa mente, o Espírito Santo faz essa palavra descer para o nosso coração e na hora certa, quando nós abrimos a boca, ela vai sair com poder. Mas não tem como sair palavra das nossas bocas se antes nós não tivermos colocado. Uns anos atrás, o apóstolo Guto falou lá na igreja, ele contou uma história bem interessante. Ele conheceu um boia fria. Quem sabe o que é boia fria? Lá de Maceió. Então, nem todo mundo sabe, né? Eu estou na internet. Eu tenho que falar. Boia fria é um trabalhador rural. Geralmente trabalha na cana-de-açúcar. Por que boia fria? Porque ele leva um almoço, acorda de madrugada, faz aquela gororoba e quando ele vai comer, está frio. Gororoba é uma comida ruim. Pronto. Então, ele é boia fria por conta disso. Tá bem? Então, esse irmão, ele está lá um dia no corte da cana e passa um caminhão e joga um livro para ele. E esse livro era um livro de Kenneth Hagin. E ele era crente, ele começou a ler, e ele começou a amar aquela palavra da fé, mas as coisas não estavam bem na vida dele. Aí ele falou assim, Senhor, por que as coisas não estão dando certo e tal? Aí o Senhor, era um dia de chuva, o Senhor disse, vá ali na lagoa e observe o sapo. Ele pensou, isso não é de Deus. Deixar aqui o trabalho e observar o sapo, mas ele foi. E quando ele chegou, ele observou que o sapo, ele estirava uma língua bem grande e pegava um inseto lá, o tempo todo fazendo isso. Esticava a língua e pegava o que ele precisava. Então, o Senhor falou para ele, faça assim. Use sua língua para trazer para você o que você precisa. Então, ele entendeu. Aí ele disse, é assim? Então, eu vou estudar inglês, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou casar com uma americana e eu vou pregar o evangelho pelo mundo. Então, o que aconteceu? Esse homem, o apóstolo ele estava lá na sede, né, em Campina Grande, e esse homem entrou.
Por quê? Porque ele foi convidado por uma outra igreja lá. Aí, quando ele passou pela frente da igreja Verbo da Vida, ele disse, que igreja bonita, olhando assim o jardim. Aí o irmão disse para ele, não, essa igreja aí é daquele povo da fé, que fica o tempo todo dizendo que Jesus cura. Aí ele ficou calado, mas ele disse, ele não sabia, ele tinha me convidado, mas ele não sabia que eu também sou desse time. Aí ele disse assim, mas eu quero conhecer a igreja. Então ele desceu lá e encontrou o apóstolo Guto e contou essa história. Quando ele disse, agora eu quero lhe mostrar o resultado da minha fé. Aí disse, bem, venha cá. Aí chegou bem. Porque ele tinha dito que ia casar com uma loura, uma americana, loura de 1,80 m. Aí ele disse, bem, venha cá. Aí apareceu uma loura de 1,80 m. Ele falava fluentemente em inglês. Estava morando nos Estados Unidos, né, e com direito, né, porque casado, e já tinha, nessa época que o apóstolo disse isso, ele já tinha viajado por 40 países pregando o evangelho. Um boia fria, mas porque ele ousou crer, ele ousou declarar a palavra de Deus, e Jesus pegou junto. Amém? Queridos, eu sei que você está aqui hoje porque você declarou sua fé. Não é? Alguns vêm para cá porque tem muito dinheiro. Mas a maioria aqui veio debaixo de uma palavra. Mas você recebeu uma palavra, mas você creu e confessou. Não foi assim? Pelo menos comigo e com a minha família foi assim. Nós viemos, nós tínhamos uma palavra, mas nós declarávamos. E até hoje o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Eu poderia passar aqui amanhã dando exemplos de coisas que aconteceram nas nossas vidas, mas você já sabe que a palavra funciona, amém? Confissão funciona. E eu prefiro dar exemplo da Bíblia. Vai, por favor, para Marcos, capítulo 5. Eu li uma vez também que Paul Yong-Shu, né, aquele pastor da maior igreja do mundo, ele disse que um dia estava almoçando com um membro da igreja dele, que é médico, e esse médico disse assim para ele, bem empolgado, né, que a neurociência tinha descoberto que os nervos da fala comandam todo o corpo. Aí ele, bem entusiasmado, né? Então, o pastor disse-me assim, eu já sabia. Aí ele disse, como? Se isso ainda é novidade. Na época ainda era novidade, não era uma coisa que a ciência tinha publicado. Ele disse, doutor Tiago, doutor Tiago da Bíblia, já disse que a língua governa, não é? Então, aquele médico explicou o seguinte, que se alguém fala, por exemplo, eu estou doente, o cérebro manda uma mensagem para o corpo e todo o corpo se prepara para morrer. Se a pessoa fala, eu sou mais que vencedor, aí o cérebro manda uma mensagem para o corpo, aí a pessoa sente força, e desejo de lutar, e desejo de progredir. Amém? Por exemplo, a pessoa amanhece fraca, se sentindo cansada, mas diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Aí o cérebro entra em operação. E todo o corpo começa numa atividade de força. Amém? Mas eu pedi para vocês lerem o quê? Que eu nem sei mais. Foi o quê? Marcos 5, pronto, oh, glória. Isso foi só um teste, para saber se vocês estavam prestando atenção. Marcos 5. Esse texto todo mundo conhece, né? Tenho certeza. Marcos, capítulo 5. Eu não vou ler o texto é grande, então leiam, por favor, do 27.
tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente a sua hemorragia cessou e sentiu no corpo estar sarada do seu mal. Imagina, uma mulher com hemorragia há 12 anos, fraca. Eu imagino essa mulher bem debilitada mesmo. E ainda por cima, ela é rejeitada pela sociedade, porque uma mulher com fluxo de sangue não poderia ter convívio social, não poderia ir para a sinagoga, onde ela sentasse, quem sentasse no mesmo lugar ficava contaminado. Quer dizer, essa mulher nem com a família ela poderia conviver, mas ela ouviu falar. Ouviu falar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava. Ela disse: é agora ou nunca. Porque ela já havia gasto tudo. Se ela gastou tudo, significa que essa mulher tinha dinheiro. Porque só gasta tudo quem tem alguma coisa. Então, ela já havia gasto tudo, indo a vários médicos. E eu acho interessante que é Lucas que diz isso. Ela tinha ido a vários médicos, sem, contudo, nada a resolver. Ele era médico, mas ele estava dizendo que existem coisas que a medicina não resolve. Pode ter dinheiro, pode ir aos melhores especialistas, mas se Deus não entrar na situação, não tem jeito. Era ele, como médico, que estava dizendo isso. Então, aquela mulher, sabendo que Jesus ia passar, reuniu um pouquinho de força que ela tinha. Ela não podia dizer às pessoas, porque ela corria o risco de até ser apedrejada. Então, ela vai, ela pensa, se eu for por trás, se eu pegar na orla, ele nem vai perceber. Mas, quando ela tocou, houve uma descarga de poder. E Jesus ficou procurando quem me tocou, e os discípulos dizendo, pelo amor de Deus, né? Uma multidão dessa, quem lhe tocou? Que pergunta é essa? Mas alguém me tocou. Significa que quem toca em fé, realmente toca em Deus. A multidão só apertava, a multidão só empurrava, mas ela puxou da unção. Quando ela tocou, houve uma descarga. A Bíblia diz que saiu poder, e isso é dunamis. Poder de operar milagres. Ela puxou da unção. Queridos, às vezes há muita gente no culto. Uns saem até revoltados, mas outros puxam e recebem o milagre. Porque é o toque da fé. E aí Jesus disse, mulher, a tua fé te salvou. Mas a palavra salvação é sozo. Sozo. Sozo quer dizer, nós entendemos que sozo é muito mais do que salvação para o espírito. É cura, preservação, proteção, libertação. É uma vida completa. Aí aquela mulher, ele disse, tua fé te salvou. Em nome de Jesus, a tua fé vai te salvar hoje. Não é salvar o teu espírito, mas vai salvar aquela situação financeira, vai salvar aquele problema no teu casamento, vai salvar um relacionamento. A tua fé te salvou. E não é fé na minha fé, é fé na palavra que tudo pode. Um Deus que criou os céus e a terra e que mantém essa terra pela palavra do seu poder. Se Deus tivesse criado o cosmos e tivesse abandonado, mas Ele criou e Ele mantém. Ele sustenta. Pensa na imensidão do universo. Se Ele pode sustentar o universo, quem é você para duvidar que Ele não é capaz de lhe sustentar? Se Ele não deixa nenhum planeta bater no outro, por que Ele vai deixar acontecer algo com você?
Ele é fiel, Ele é fiel e Ele lhe ama. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando um justo, cujo coração é totalmente dele para se fazer forte. Você pode dizer, eu sou justo, e realmente você é justificado pelo sangue de Jesus. Mas a minha pergunta nessa manhã é, seu coração é totalmente dele? Porque ele vai se fazer forte na vida de um justo, cujo coração é totalmente dele. Se você alinhar o seu coração com a palavra de Deus, ele disse, você vai dizer ao monte, monte, vá para o meio do mar. E nada vai impedir a tua bênção. Porque o teu Deus, Ele sabe fazer as coisas. Está difícil. Mas Ele está no controle. Você não disse que sua vida é dele? Você não disse que o ama? Ele disse, o Salmo 91 é a coisa mais linda. Ele disse, porque a mim se apegou com amor. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Se você se apegar a Deus, amados, a saída é essa, é se apegar a Deus. É amá-lo com alma, com espírito e com corpo. Amá-lo com todas as forças. O mundo está cada vez mais perdido. O diabo está cada vez mais diabo, mas Deus continua sendo Deus. Quanto mais o diabo fica ruim, Deus fica... Não dá para ele ficar melhor. Dá? Não dá para ele ficar melhor. Ele continua no mesmo lugar. Sabe qual é o lugar dele? O trono. Vai para o trono, queridos, vai para o trono. Mas eu já vivo na presença de Deus. Mas sabe aquele lugar de aconchego? A Bíblia diz, entra no teu quarto e ora. Não quer dizer literalmente um quarto. Mas tem o seu lugar secreto. Fale em secreto com Deus. E aquele que vem em secreto te recompensará. Ora, babababa, xarabás. Aleluia. Fala a palavra, querido. Fala a palavra. Sabe que os anjos obedecem à palavra? A Bíblia diz que os anjos são poderosos em poder, que obedecem a sua palavra e executa a sua vontade. Números 14, por favor, bem rapidinho. Números 14. Verso 6 a 9. Eu não sei se todo mundo é assim, mas o sol, quando bate nos meus olhos, arde que som. 6 a 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, obrigada, e então nos introduzirá nessa terra e nulo dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porque eles são o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, o Senhor está conosco e não tem mais. Mas esses espias tinham ido olhar a terra de Canaã, que Deus já tinha dito que era uma terra que manava leite e mel. Eles passaram 40 dias observando a terra e voltaram com um relatório para entregar a Moisés. 10 disseram, olha, a terra é boa, olha aqui o fruto, um cacho de uva que teve que ser carregado por 2 homens. Mas lá tem gigantes, tem os filhos de Anaquins, tem muralhas e tal. Infamaram a terra, o povo ficou nervoso, vamos morrer. E a Bíblia diz que eles se viam como gafanhoto e achavam que o povo da terra os viam também. Só Josué e Caleb que disseram, olha, não é assim desse jeito não. Eles são como pão. Você pode quebrar um pão? Você pode?
Todo mundo pode quebrar um pão, é fácil. Ele diz, eles são como pão, nós podemos tomar essa terra. Olha, o Senhor os desamparou, eles estão sem ninguém, mas o Senhor é conosco. Mas mesmo assim, diante dessa declaração de fé, o povo preferiu acreditar no relatório da incredulidade, pegarem pedras, queriam apedrejá-los. Resultado, por causa dessa palavra de incredulidade, aquela turma morreu todinha, uma geração toda morreu, porque incredulidade é um desaforo. Deus chama a incredulidade de coração perverso. Você quer agradar a Deus? Começa a crer nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eles declararam a fé, e sabe o que aconteceu? Só a próxima geração que entrou. Só pessoas abaixo de 20 anos que entraram naquela terra, com exceção de Josué e Caleb. Aí a Bíblia diz por quê? Porque neles houve um outro espírito. Qual o outro espírito que houve nele? Espírito da fé, espírito de perseverança, que age em nós, espírito da fé, espírito de perseverança. Paulo diz em 2 Coríntios 4:13, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso que nós falamos. Queridos, se nós cremos, nós temos que falar. Começa a falar a sua fé. Se você já falava, eu creio que muitas vezes a gente fala e não acontece, porque a gente pensa que falou hoje e já acontece amanhã, e às vezes dá um desânimo. Mas eu venho nessa manhã dizer a você, continua. Continua a declarar a tua fé, continua. Aleluia. Lá em 1 Samuel, não vou ler, mas lá em 1 Samuel 16, fala a história de Davi. Um grandão lá, um campeão, um gigante, desafiava as forças de Israel. 40 dias, amados, aquele homem atravessava o vale e dizia, dá-me um homem que lute comigo. Ele queria, porque ele sabia que era o campeão, ele sabia que todo mundo tinha medo daquela coisa enorme de 3 metros. Se me der um homem, nós vamos lutar e quem vencer, está feito. Mas não tinha uma pessoa que se levantasse. 40 dias de manhã e de noite. Então, aquele exército, todos aqueles soldados tiveram 80 oportunidades de mostrar que tinha um Deus de verdade. Mas eles ficaram com medo. Um dia, por acaso, Davi, que era um adolescente, vai para lá, foi levar uns presentinhos para os irmãos que estavam na guerra, e ouviu. Subiu uma ira em Davi. Por que subiu uma ira? Porque Davi tinha consciência da aliança. Ele sabia, eu sou circuncidado, eu tenho a marca de Deus em mim. E ele sabendo que, porque ele tinha uma marca de Deus, ele não poderia ser derrotado, porque tinha feito uma aliança com Deus de Israel. Aí ele disse, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou lutar contra ele. Aí a notícia chega lá no rei, o rei pensou que era um soldado, quando olha Davi magrinho, novinho, não tinha arma, o rei disse, não, pelo amor de Deus, eu pensei que vinha salvação para a gente. Não, não vá não, meu filho. Não, eu vou, tome minha armadura. Não coube a armadura dele. Aí sabe o que ele fez? Vá. Mas achando que ele ia ser derrotado. Mas a Bíblia diz que quando Davi, o gigante viu Davi, ficou nervoso. Você pensa que eu sou o quê? Um cão para você vir com isso e tal? Amaldiçoou Davi. Mas Davi disse, hoje, veja que declaração de fé. Aquele homem nunca tinha lutado, era uma criança, mas ele disse, hoje mesmo, eu cortarei a sua cabeça, e eu darei as suas carnes para a ave dos céus, porque do Senhor é a guerra. E todo Israel saberá que Deus livra, não com espada nem lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. E quando aquele gigante tentou ir para ele, sabe o que aconteceu? Ele correu para cima do gigante. Corra para cima do seu gigante. Corra para cima do seu monte. Mas vá com a espada do Espírito. Jesus é visto por João lá em Apocalipse como aquele que tem na sua boca a espada de 2 gumes. Então, essa espada, que é a palavra de Deus, tem que estar na minha e no seu coração.
Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nessa manhã, volta a profetizar. Volta a profetizar. Volta a dizer quem é o teu Deus. Mostra para o diabo que você crê no Deus verdadeiro. Um Deus que tudo pode. Deus pegou Ezequiel e levou Ezequiel para passear no cemitério. A Bíblia diz que eram vales cheios de ossos e os ossos estavam sequíssimos. E o Senhor disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: então profetize. Queridos, profetiza no vale de ossos secos. Aquilo que não tem vida, aquilo que já morreu há muito tempo, aquilo que você acha que é impossível, aquilo que todo mundo diz: olha, deixa para lá. Eu digo nessa manhã: não deixe para lá. Abra sua boca e profetize. E vai ouvir um ruído. Ezequiel ouviu um ruído. Uma confusão. Eram ossos se juntando aos seus próprios ossos. Porque Deus é um Deus de ordem. Não juntou o osso da perna com o osso da cabeça, não. Cada osso ao seu próprio osso. Às vezes você está orando e o negócio piora. Já aconteceu isso com você? É o barulho de ossos se juntando ao seu próprio osso. Então não para. Só pare quando tudo estiver formado, quando vierem os tendões, as carnes, a pele, quando o exército se colocar de pé, aí você ainda tem que profetizar, você tem que dizer: vem Espírito do norte, do sul, do leste, e sopra sobre esse exército. Você só tem que parar de profetizar quando a obra estiver completa. Não para, continua. Continua a profetizar a tua vitória. Não canse. Seja nessa manhã levantado. Sua fé tem que ser levantada. Continua. É na perseverança que nós encontraremos a resposta. Que o Senhor nos abençoe. Pelo que eu estou vendo, todo mundo aqui é salvo, mas a minha obrigação é perguntar: tem alguém aqui que nunca confessou Jesus? Todo mundo já confessou, todo mundo já disse que Jesus é Senhor? Glória a Deus. E você aí na internet, se você nunca confessou Jesus, você pode dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida, eu quero viver de uma maneira nova. E o Senhor vai pegar você e sua vida será maravilhosa. Tem alguém aqui com algum problema de enfermidade? Todo mundo sarado e curado? Se você está com algum sintoma, nós vamos orar, porque nós cremos em cura, amém? Todo mundo sarado, amém. Glória a Deus. Louvor, vocês são uma bênção.